O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre mais uma parábola que se chama a parábola do grão de mostarda. Essa parábola ela é muito conhecida e ela fala um pouquinho sobre o tamanho da nossa fé e como que ela é importante para a gente viver. Bom, vamos começar. Um certo dia, um homem encontrou um grão de mostarda. Levou-o para sua casa e lá o plantou, sem saber ao certo o que era. Não sabia também que, apesar de ser a menor das sementes, o grão de mostarda dá origem à maior das hortaliças. Foi grande a sua surpresa quando o tempo a semente tornou-se uma enorme planta. Então ele plantou a sementinha, que era bem pequenininha. A semente de grão de mostarda, ela é muito, muito, muito pequena. E dessa semente começou a crescer tipo uma planta muito grande. E ele se surpreendeu, né? Tão grande ficou o pé de mostarda que era a maior planta da sua horta. E nela os pássaros faziam seus ninhos. Como a pequena semente que se transforma numa enorme planta, assim é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. É preciso apenas que uma palavra de Cristo para que possamos crescer como pessoas e dar bons frutos, ou seja, nos tornarmos bons cristãos. Essa história ela é muito importante por vários motivos, porque assim, quando a gente recebe a palavra de Deus, mesmo que essa palavra pareça ser uma palavra muito pequenininha, pareça ser uma coisa muito pequena, pode ser uma mensagem, pode ser uma música, no caso um louvor, pode ser uma pessoa que traz algum exemplo para a nossa vida, por mais que pareça ser muito pequeno e insignificante, isso pode se transformar num fruto muito grande dentro da gente. Então, às vezes, as palavras, elas podem parecer tão pequenas, mas elas podem ter um efeito muito grande, assim como esse grão de mostarda. E a gente também pode comparar esse grão de mostarda com a nossa fé. Porque às vezes a gente precisa ter a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda para poder fazer grandes coisas, sabe? Por mais que ela pareça ser pequena, ela é muito poderosa. Dentro de nós, a fé em Jesus, por mais que ela pareça ser algo pequeno e que não tenha tanto efeito, quando a fé existe no nosso coração, por mais que seja uma fé pequena e não pareça ser algo tão grande assim, ela traz muitos efeitos. Então, quando a gente tem fé em Deus e a gente busca a palavra dele, e quando a gente continua na palavra e continua buscando ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, a gente tem bons frutos e frutos muito grandes, sabe? Muitas coisas podem acontecer através da fé e através da palavra de Deus, que parecem ser pequenas, parecem ser coisas muito simples, muito singelas, mas que têm um poder muito grande e que pode se transformar em algo enorme se a gente continuar cultivando. Esse homem, né, ele pegou esse grão sem saber o que ele era exatamente, sem saber o que iria dar desse grão. Então ele teve que acreditar muito, né, teve que, simplesmente pegar aquilo e cuidar e regar, e ele precisou cuidar muito bem. E assim também é a nossa vida com Deus. Quando a gente começa no caminho e quando a gente começa a receber a palavra de Deus, parece que é uma coisa pequena, mas aos poucos, conforme a gente vai cultivando, a gente vai jogando mais água, vai regando, vai colocando adubo, vai cuidando, vai protegendo. E dia após dia, a gente acaba crescendo, assim como essa árvore desse homem que ele plantou. A gente começa como uma sementinha muito pequena, mas que ela vai se tornando um fruto, uma árvore que vai dar mais frutos ainda. Então, essa parábola em si, ela tem muitas e muitas interpretações que a gente pode fazer para a nossa vida. Tanto quando a gente planta uma sementinha no coração de alguém, através da palavra de Deus, e que essa pessoa, ela pode ser uma árvore frutífera no futuro, ou seja, uma pessoa que
dê muitos frutos, que traga mais pessoas e que faça mais pessoas conhecer a majestade de Deus. Assim como também esse grão pequenininho pode ser representado como a nossa fé dentro do nosso coração, que parece ser algo pequeno, insignificante, mas que quando é bem trabalhado, quando a gente ora todos os dias, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente escuta louvores, quando a gente glorifica o nome de Deus, essa fé que é pequenininha, que existe dentro do nosso coração, ela vai começando a crescer cada vez mais e ter mais poder, e começa a ficar tão grande dentro do nosso coração que é assim imperceptível, que não tem como a gente não notar que ela existe. Sabe quando a gente vê uma pessoa que ela é tão cheia de Deus, tão cheia de fé, que de longe a gente consegue enxergar nela o brilho de Deus. As pessoas que têm dentro do seu coração a fé em Cristo, de verdade, de todo o coração, e que buscam Ele todos os dias, elas brilham e elas passam, assim, não tem como não perceber elas passarem, porque elas são muito grandes. Elas são pessoas que, por mais que tem gente que não consegue notar, qualquer pessoa que olhe para elas, a gente enxerga nelas o trabalhar de Deus, a gente consegue enxergar nelas a majestade de Deus, porque a gente é como espelho. Então, esse grãozinho de mostarda, quando é plantado no nosso coração, ou seja, esse grãozinho de fé que a gente acaba tendo do nosso coração, que parece ser tão pequenininho, ele tem muito poder. Melhor a gente ter um grãozinho pequenininho no nosso coração, que pode vir a gerar um fruto maior e com muito mais significância, do que a gente não ter nada. Então Deus, Ele planta todos os dias no nosso coração um pequeno grãozinho de mostarda, e cabe a nós escolher cuidar desse grão para que ele possa gerar frutos, ou simplesmente esquecê-lo e não gerar frutos. E isso é uma escolha nossa. E bons cristãos, boas pessoas que buscam a palavra de Deus, elas estão sempre cuidando dos seus grãozinhos de mostarda, para que eles possam um dia gerar uma árvore frutífera que dê muitos frutos e que seja muito próspera. Quando a gente fala de uma árvore que dá frutos, não quer dizer que a gente vai plantar uma árvore, mas quer dizer que a nossa vida, ela vai ter uma significância tão grande, e que o brilho de Deus que há em nós é tão grande, que outras pessoas comecem a perceber isso, e a gente passe a influenciar outras pessoas, porque esse grãozinho de mostarda já não é mais tão pequeno, e todos passam a notar ele dentro de você, passam a notar a presença de Deus na sua vida, passam a notar o quão maravilhoso é o trabalhar de Deus na sua vida, e as pessoas passam a querer também seguir o mesmo Deus que você segue, para poder obter esse mesmo brilho que Deus deu a você. Então, gente, essa foi a palavra de hoje, e agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, assim como eu deixo sempre, eu vou deixar para vocês, linkado aqui nos cards e no link da descrição do vídeo, essa historinha, né, contada de forma em desenhos mesmo, para que vocês possam entender como que é. Eu acho que assim vocês conseguem até fixar melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau!